a você abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos 1 até o verso de número 11. Lucas, capítulo 5, versos 1 até o verso de número 11. E Lucas nos diz o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor Deus, nós lemos uma porção da tua palavra. Queremos pedir ao Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração do teu povo nesta noite. Que o Senhor fale ao coração de cada homem e mulher, desde o mais jovem ao mais velho. Que o Senhor fale ao coração, trazendo a Deus o ensino da tua palavra, influenciando a nossa vida através desta palavra bendita que o Senhor nos deu. Nós não queremos ouvir filosofia, queremos ouvir a tua voz ao nosso coração, lembrando-nos que somos teus filhos e, como tais, precisamos ser filhos obedientes, Senhor. Esta é a súplica que nós fazemos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lucas, o amigo de Paulo, companheiro, médico amado, Lucas era também um historiador. E ele resolveu, em determinado momento da sua vida, investigar a história de Jesus. Havia um homem que ele conhecia e ele queria que conhecesse o máximo possível sobre a história de Jesus. E ele então resolveu escrever o relato do ministério de Jesus para esse seu amigo, esse seu conhecido chamado Teófilo. E ele então partiu para investigar a história. Começou investigando as origens daquele grupo inicial, aqueles 12, que andavam com Jesus pela região da Galileia, da Decápolis, da Judéia. Ele diz que fez uma acurada investigação. A ideia que ele nos passa é que ele ouviu muita gente, perguntou para muita gente, comparou os relatos disponíveis, falou com as testemunhas dos eventos para chegar a este relato que nós temos, a este evangelho que nós chamamos de Evangelho de Lucas. E Lucas descobriu, ele já sabia obviamente, mas ele confirmou que muitos dos apóstolos, que alguns dos apóstolos do Senhor Jesus eram pescadores. Nós não vamos imaginar pescadores como analfabetos. Aqui no Brasil nós temos alguns que vivem nas margens dos rios, bem no interior, que não tiveram nenhuma instrução. Não era o caso em Israel. Eles não eram analfabetos. Eram sim homens rudes, de instrução limitada. Eles não se preocupavam com grandes
elaborações teológicas a respeito das coisas de Deus, de religião. Não, nada disso. Eram homens simples. E eles, na sua fé simples, eles conheciam sobre Deus, conheciam sobre as coisas de Deus, e eles instruíam os seus filhos obedecendo Deuteronômio 6,6. Aquilo que eles ouviam, eles passavam adiante. Eles ensinavam aos seus filhos aquilo que eles haviam aprendido da palavra de Deus. Nós temos aqui, queridos, homens práticos, homens que eram pouco afeitos a abstrações. Para eles, quando se falava de religião e de fé, o que realmente importava era responder a perguntas como: qual a utilidade deste ensino para a minha vida? De que maneira este ensino vai afetar a minha vida? De que maneira este ensino afeta a minha família e o meu trabalho? O que eu devo fazer para não desagradar a Deus? A religião destes homens era uma religião simples, com conhecimento limitado, mas, em muitos casos, sincera. Era uma religião mais sincera do que a dos doutores da lei que andavam atrás de Jesus o tempo inteiro. E Lucas nos conta aqui que estes homens, bastante acostumados à luta, às pescarias do lago Galileu, eles haviam passado uma noite inteira pescando, ou melhor, uma noite inteira no lago navegando, mas não pescaram nada. Imagine um trabalho de uma noite inteira infrutífero, um trabalho extremamente duro. As redes não eram feitas de nylon como as que nós temos, eram feitas de cânhamo, uma fibra de algo parecido com cipó. Além disso, eles pescaram da seguinte maneira: pegavam as suas grandes redes com vários metros de comprimento, 30, 40, até 50 metros de comprimento. Para colocar uma rede dessas na água precisava de 3 a 4 homens adultos e fortes. E eles então lançavam 3 complexos de redes, 3 grandes redes, formando quase que um quadrado, obviamente deixando um espaço aberto. Eles se afastavam com os barcos e depois voltavam batendo na água, fazendo um grande estardalhaço, tentando levar os peixes a entrarem naquela espécie de curral aquático. E depois disso vinha, obviamente, o trabalho de recolher as redes. Mas havia noites que nada dava certo. Havia ocasiões que eles não pescavam nada. Lançavam as suas redes, um processo que poderia durar mais de 1 hora. Agitavam os remos, depois suspendiam as redes e, frustrados, viam que não haviam apanhado nada, ou pior ainda, às vezes verificavam que haviam arrastado pedaços de madeira ou entulho do fundo do lago, e isso rasgava as suas redes. Mas eles não desistiam. Uma vez não deu certo, uma segunda vez voltavam a procurar peixes em outros lugares, e em outros lugares, tantas vezes quantas eles pudessem fazer durante a noite. Mas Lucas disse que naquela noite, 1, 2, 3 vezes, tantas quantas tentaram, experimentaram a mesma decepção ao levantar as suas redes. Mas não reclamavam, não desistiam, porque disso dependia o seu sustento e o sustento das suas famílias. Mas nada, nem um peixe. Até que cansados, até que abatidos ao fim de uma exaustiva noite, desciam para a praia. Mas o trabalho ainda não havia terminado. Eles ainda precisavam limpar as redes. Eles ainda precisavam consertar os rasgos das redes. Ainda precisavam fazer a manutenção dos barcos e demais equipamentos, trabalhando mais algumas horas, enquanto a manhã corria, o sol se levantava, queimava-lhes a pele, para que tudo ficasse pronto para a noite seguinte. Sua ocupação, seu trabalho, seu cansaço nem sempre eram recompensados. Mas esses pescadores com os quais Jesus se encontra, que estavam se preocupando, se preparando para a próxima tentativa, não esperavam que algo diferente acontecesse. Eles só sabiam que o lago os aguardava.
Eles sabiam que o barco e as redes precisavam estar prontas, aguardando-os. E no dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, eles iriam novamente. Era só o que eles pensavam. Mas mesmo para eles irem na noite seguinte, ainda havia outras condições. Por exemplo, as condições climáticas deveriam ser boas. Eles sabiam também que tinha hora apropriada para a pescaria, só de noite. Durante o dia, a pesca geralmente era infrutífera. Olhemos para esses homens: Pedro, Tiago, João e outros mais. Cansados, frustrados, mas perseverantes. Próxima noite nós vamos novamente. E de repente Jesus se aproxima deles. Só que Jesus não era pescador. Jesus não era um especialista em piscicultura. Ele era apenas o filho de José, o carpinteiro. Como o próprio Pedro mais tarde vai se referir a Jesus. Só que a presença de Jesus ali vai fazer toda a diferença na sua vida. Jesus não precisa ser pescador para ensinar a pescar. Ele não precisa ser engenheiro para ensinar a edificar. Ele não precisa ser médico, cirurgião para ensinar a curar. Ele não precisa ser militar para ensinar estratégia. Ele só precisava ser o que ele era e é: o Messias de Deus, o Filho de Deus, o Senhor. E a sua presença vai fazer diferença, vai fazer toda a diferença na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Tiago e na vida dos demais pescadores. E eu espero, queridos, que faça também toda a diferença na vida de cada pecador aqui presente nesta noite. Aprendemos algumas coisas com esse texto. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Em primeiro lugar, não há como ser abençoado por Deus sem parar para ouvir o ensino de Jesus. É impossível, você jamais será abençoado pelo Senhor Deus se você não parar para ouvir a sua voz. Verso 1 e o verso 2, juntamente com o terceiro, nos dizem que aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. A Escritura afirma que o ensino de Jesus não era um ensino comum, era um ensino diferente. Enquanto os religiosos viviam citando interpretações de outros autores, ele dizia: eu vos digo, eu vos ensino. Era diferente na abordagem. Por exemplo, ele vai falar com uma mulher samaritana falando de água. Um judeu não falava com o samaritano, um homem judeu não falaria com o samaritano, e um judeu jamais receberia alguma coisa da mão de um samaritano. Mas ele vai lhe dar de beber, abordando-a de uma maneira diferente para transformar a sua vida. O ensino de Jesus era diferente, principalmente na sua autoridade. Somente ele falava as palavras que ouviu do Pai. Somente ele falava com a autoridade de quem ouviu do próprio Deus. Ou seja, o ensino de Jesus era diferente não apenas por sua maneira de interpretar as Escrituras. Os judeus gostavam de inventar métodos interpretativos. Jesus não. Apresenta a Escritura, a vontade de Deus, de uma maneira clara, simples, completa, propositiva. E aqueles homens rudes, quando ouvem o ensino de Jesus, entendem que é isso que eles buscavam. Um ensino claro e preciso, orientação para a vida. E o texto nos diz que Jesus estava ensinando à beira da praia. E a multidão o comprimia. A palavra indica uma aproximação extrema. As pessoas buscavam ficar o mais perto possível dele. Ao contrário da atitude do endemoniado Geraseno que nós vimos na semana passada, que se aproxima de Jesus, mas com uma atitude de oposição e conflito. Mas esta aproximação extrema, essa multidão que o apertava, que o comprimia,
estava tornando difícil ensinar a todos com eficiência. E então, por uma questão de comodidade e de alcance, Jesus sobe ao barco de Simão. Usa o barco de Simão como uma tribuna, como um púlpito, para poder falar para mais pessoas, para ser ouvido e visto por mais pessoas. Embora Simão, Tiago e João não tivessem planejado, eles também não tinham demonstrado qualquer interesse até aquele momento no ensino de Jesus. Eles foram levados a ouvir ao menos algumas horas daquilo que Jesus ensinava, de maneira simples, direta, de maneira eficaz, exatamente como interessaria a pescadores como eles. E eles, ao ouvirem Jesus, começaram a entender o que aquele estranho mestre galileu ensinava. Não era filosofia de religião, não era simplesmente teologia sistemática, era a vida com Deus, era a palavra de Deus sendo aplicada à sua vida, e isso eles queriam ouvir, e isso eles precisavam ouvir. Mas do que Jesus falava afinal? Jesus não perdia tempo discutindo filigranas teológicas. Por que esse ponto está aqui e não ali? Nada disso. Jesus falava de sementes, da ceifa, falava de pessoas, de pássaros, de plantas, de mar, dos ventos, falava das coisas que o homem comum podia entender e aplicar no seu dia a dia. A isso eles queriam ouvir, e ouviam atentamente, e ouviam proveitosamente. O Lucas nos diz que eles ouviam, e usa uma palavra que na língua original tem o sentido de não apenas deixar o som penetrar nos ouvidos, mas a palavra tem o sentido de receber o ensino e submeter-se a esse ensino, deixando orientar a sua vida por esse ensino. E eles ouviam com esse sentido, deixando com que as palavras de Jesus atingissem o seu coração. E naquela manhã, Jesus falava para pessoas que estavam um tanto quanto frustradas. Não é difícil encontrarmos pessoas frustradas. Não é difícil encontrarmos pessoas que estão desesperadas por novas experiências, por uma nova vivência, mas não sabem como mudar a sua vida. Pessoas, por exemplo, que semelhantes àquele eunuco etíope, que foi evangelizado por Filipe, até dispunham de um manual de instruções de Deus, mas não sabiam compreendê-lo e aplicá-lo de maneira prática na sua situação pessoal. Pessoas, por exemplo, como as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Existem muitas pessoas como Marta, ativas, correndo de um lado para o outro, na tentativa de, quem sabe, talvez por muito tentar, por muito se esforçarem, obterem a satisfação pessoal de terem feito algo, ou até terem feito mais do que os outros fizeram. Só que Lucas, esse mesmo Lucas nos diz no capítulo 10, verso 40, que Marta agitava-se de um lado para o outro, e a palavra agitava-se, fato, tem o sentido de separar-se, de distrair-se, indica que ela estava super ocupada a ponto de ficar mentalmente estressada e mesmo fazendo coisas não alcançava o alvo necessário. O alvo necessário era ouvir a Jesus, por isso que Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Antes da gente sair correndo de um lado para o outro, antes de ficar dando cabeçadas de um lado para o outro, nós precisamos parar e perguntar: o que Deus quer que nós façamos? E não adianta correr para tentar fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Adão e Eva, depois de terem pecado, eles correram para fazer alguma coisa. Eles correram para pegar folhas e prepararem uma roupa para si. Mas sabe do que adiantou? Absolutamente nada, porque quando eles ouvem que o Senhor se aproxima, mesmo cheios de folhas cobrindo o seu corpo, eles ainda vão se esconder no mato, porque ainda sentiam que estavam nus e sentiam vergonha. Não adiantou de nada, e eles só foram vestidos novamente quando o Senhor
fez vestes de peles e deu para eles. É preciso que nós paremos para conhecer a vontade de Deus. Para vencer a frustração e a ansiedade, é preciso que nós paremos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Parar para conhecer a vontade de Deus, ler o mapa de Deus, olhar a bússola e só então dar o primeiro passo. De nada adianta você ter o mapa nas mãos, você ter uma bússola que mostra a direção correta, saber onde está o tesouro e não ir buscá-lo. Ou então resolver buscar o tesouro sem usar a bússola e sem obedecer o mapa. Vai ser inútil, você vai fracassar, você não vai conseguir. Mas a Bíblia diz que há um meio, há um caminho de bênçãos preparado para aqueles que querem ouvir a santa vontade de Deus. Se você de fato quer experimentar a bênção da comunhão com Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de ouvir o seu coração enganoso, parar de ouvir o que as vozes do mundo lhe dizem e começar a ouvir a voz do Senhor Deus. Mas não basta ouvir, não basta ouvir. Muitas e muitas vezes Deus falou ao seu povo, mas o povo não queria ouvir e sofria. É preciso também obedecer. Versos 4 e 5. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vamos analisar essas coisas que Pedro disse a Jesus. Pedro era um pecador e um pescador experimentado. Quando Jesus lhe diz para voltar para o lago para pescar, Pedro imediatamente apresenta um parecer técnico. A palavra respondeu-lhe significa apresentar um parecer. Mais do que simplesmente dar resposta a uma fala, é apresentar um parecer. Pedro era um pescador experimentado, dono de uma empresa de pesca. Ele disse: Senhor, nós já fizemos isso. O meu parecer de conhecedor do assunto é: já fizemos tudo o que podíamos fazer. Já fizemos todas as tentativas possíveis. Mas agora imagine Pedro dizendo isto para Jesus: olha, já fizemos tudo. Mas imagine Pedro olhando nos olhos do Senhor Jesus, reconhecendo a sua sabedoria e autoridade, e no meio da sua fala: Senhor, nós já fizemos tudo, já trabalhamos toda a noite, mas tá bom. Está bom, Senhor, sob a tua palavra, sob a tua responsabilidade, porque o Senhor está mandando. Se der certo, a responsabilidade é sua, mas se não der errado, se der errado, os pescadores podem não gostar, a responsabilidade é toda sua. E ele vai, chama os seus colegas, entram no barco e fazem-se ao largo. E começam de novo aquele exaustivo trabalho de lançar a rede, de fazer barulho e recolher as redes. Eles sabiam que o horário de pescar era de noite, já tinham tido todo o trabalho de recolher, lavar, remendar as redes, estavam cansados e exaustos. Se o personagem central desta história, queridos, não fosse o Senhor Jesus e a sua autoridade, eu acharia absolutamente estranho, mas totalmente estranho, que Pedro tivesse atendido. Ainda mais sabendo que aquele homem não era pescador. Era só um filho de um carpinteiro que havia se tornado pregador. Mas apesar de tudo, apesar de cansado, exausto, Pedro e os demais resolvem obedecer. Eles resolvem desconsiderar todo o esforço que eles fizeram. Eles resolvem desconsiderar década de experiência acumulada e vão atender o filho do carpinteiro. Talvez experiente em fazer barcos, mas pescaria. E a gente vê um certo reflexo dessa inquietação dos companheiros de Pedro nas suas palavras. Olha,
Passamos a noite inteira tentando. Usamos todas as técnicas que nós conhecemos e não tivemos resultado algum, mas o Senhor está mandando, sob a tua palavra, sob a sua responsabilidade, sob a sua liderança, nós vamos lançar as redes. E tem algo impressionante aqui. Pedro, o líder daquele grupo, Pedro abre mão da sua própria liderança e aceita ser liderado. Pedro abre mão de um traço do seu caráter para colocar-se sob a liderança de Jesus. Isso é realmente extraordinário. Pedro nos diz aqui o porquê ele fez isso. Por causa da palavra de Jesus. Pedro já tivera tempo para ouvir a Jesus. Pedro sabia da autoridade do Senhor Jesus ao ensinar. Pedro percebeu que ali não estava um fariseu legalista, não estava um escriba estéril, não estava um fanático semelhante a muitos que costumavam aparecer naqueles dias. Mas ainda assim é interessante que quando Pedro fala com Jesus, ele não o chama de meu mestre, ele não o chama de rabi, nem de rabone. Pedro chama Jesus de epístata. Pedro chama Jesus de aquele que tem conhecimento, de conhecedor, de professor, de ensinador, mas ainda não é o seu mestre. Ele ainda não havia tido a sua transformação totalmente completada. Ele ainda não reconhece Jesus como o seu mestre. Mas, sob a palavra de Jesus, por ordem de Jesus, Pedro resolveu fazer o que por ele mesmo ele não faria. Ele mudaria sua rotina. Ele tomaria uma atitude diferente porque Jesus havia mandado. Talvez causasse até certa angústia em seus familiares que estavam em casa esperando, porque não chegava a notícia. Cadê Pedro que não chega? Já era hora de ter chegado. E ele era casado. Tinha pelo menos mulher e sogra. Não sabemos se filhos. Mas já que eles não tinham pescado nada mesmo, o que poderia ser pior? É bem provável que às vezes nós nos encontremos em situações parecidas ao longo da vida, labutando como se de noite, tentando de tudo, indo de um lado para o outro como se no escuro, sem resultado algum. Muitas vezes fazendo o que nós achamos ser o melhor, fazendo o que disseram para a gente que era o melhor para ser feito, mas ainda assim sem resultado nenhum. Investimos todos os nossos recursos, todo o nosso tempo, todos os nossos esforços, e no final estamos com as mãos vazias e cansados. E de repente chega alguém e diz assim: tenta de novo, mas tenta diferente. Faça diferente do que você vem fazendo ao longo de toda a sua vida. Jesus diz isso para Nicodemos, mestre de Israel, doutor da lei. Jesus, Nicodemos, você precisa começar do zero, você precisa começar de novo, você precisa nascer de novo. Mas não apenas Nicodemos aprendeu isso, Paulo também aprenderia isso. Paulo considera a sua religiosidade, a sua história familiar, o seu sangue como coisas de nenhum proveito, porque o que era importante de fato era ser encontrado em obediência ao Senhor Jesus. O que Pedro está ensinando para a gente, o que Jesus está ensinando para a gente é que às vezes é preciso que nós esqueçamos tudo. Esqueçamos o que os nossos pais nos ensinaram. Esqueçamos algumas coisas que outros mestres nos ensinaram. Pedro teve que fazer isso. O seu pai havia dito: Pedro, horário de pescar é de noite. Outros pescadores haviam dito para Pedro: Pedro, o horário de pescar é de noite. Jesus diz: vai pescar de dia. Pensa um pouco. Se não tem dado certo, se sua vida está tão vazia quanto as redes de Pedro, pergunte para você mesmo: o que você tem a perder, afinal? O que você tem a perder? Se os seus resultados têm sido angústia, desânimo e estresse, então me diga uma coisa, sinceramente: qual é o prejuízo que você vai ter se parar para ouvir e obedecer ao Senhor Jesus, fazendo simplesmente o que Ele manda? Muda tudo. Queridos, eu posso afirmar a vocês, sem correr o menor risco de ser acusado de charlatão fazendo promessas vazias, que se você fizer o que o Senhor Jesus manda, você inevitavelmente vai colher as bênçãos da obediência.
Não é promessa minha. Posso prometer nada. É promessa do Senhor. É promessa daquele que não falha. É promessa daquele que não torna atrás. É promessa daquele que não mente jamais. E o que vai acontecer então se você obedecer? Garanto que você vai se deleitar com o resultado da obediência à palavra do Senhor Jesus. Versos 6 e 7. Isto fazendo, ou seja, indo para o mar de novo, lançando as redes, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Não era por causa de entulho. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Era bênção demais. Contrariando as expectativas de Pedro, quando eles se fazem ao largo, quando tentam de novo, quando lançam as redes, logo começam a perceber que algo diferente está acontecendo. As redes estão mais pesadas do que o habitual. Mas não eram galhos, não eram entulhos. As redes estavam mais cheias do que eles jamais haviam visto. E são tantos peixes, mas tantos peixes, que precisam de ajuda para puxá-los. E tantos peixes que eles estão puxando, que eles precisam de um outro barco para carregar os peixes. É bastante provável que Pedro, Tiago, João e os demais jamais tivessem ouvido falar de uma pesca tão produtiva durante o dia. Ninguém jamais se atreveria a contar uma história como essa, porque logo diriam: isto é história de pescador. Mas agora eles participavam de um evento de tal magnitude e impacto. Nunca tinham visto nada parecido. E sabe por que eles nunca tinham visto nada parecido? Porque aquela era, sem sombra de dúvida, uma pescaria singular e única. Era a única pescaria que eles lançaram a rede sob as ordens do Senhor Jesus, contrariando tudo e todos, simplesmente obedecendo ao Senhor Jesus. É provável que você já tenha ouvido alguém dizer que Jesus é a solução para a sua vida e tenha pensado assim: que nada, qual o quê? Eu vejo tanto cristão por aí que é muito problemático. Muitos dos cristãos que eu conheço são mais complicados do que os não cristãos. Eu não. Esse negócio de seguir a Jesus, eu não vou cair nessa. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com você, em parte. Realmente tem muito cristão problemático. Mas também não há dúvidas de que há muitos outros cristãos com um testemunho de uma vida exemplar. Cristãos que foram transformados, como o endemoniado Geraseno, foi transformado algum tempo depois e Pedro viu acontecer. Aquele homem vivia nu, sujo, escondido nos sepulcros, e depois de ter parado para ouvir a palavra do Senhor, depois de ter sido salvo pelo Senhor, as pessoas podiam vê-lo assentado, vestido, em perfeito juízo e ouvindo atentamente a palavra do Senhor. Aquele homem que vivia nos sepulcros e desertos porque não queria saber de ninguém perto dele, agora estava assentado, quieto, junto com os discípulos, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Aquele homem que fugia da companhia humana, queria seguir a Jesus, e Jesus manda que ele volte para os que conheciam-no como possesso e endemoniado e dissessem as grandes coisas que Deus tinha feito pela vida dele. Jesus transforma assim. Jesus muda assim. Eu posso te garantir que isso acontece. Mas, se alguém quer viver uma vida diferente, sem ouvir a Jesus, vai ser mera religiosidade, não vai ter real transformação e uma hora vai fracassar. Para que a gente colha de fato os frutos da obediência, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Talvez você tenha que fazer coisas que você não gostaria de fazer. Talvez até você tente argumentar dizendo: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira como Pedro fez. Não vai adiantar. Você precisa admitir que sem ouvir e sem obedecer a Jesus, o seu resultado vai ser o mais retumbante fracasso.
Eu até concordo se você disser: olha, eu já fiz muito esforço, eu já fiz tudo o que me disseram para fazer que daria certo. Mas se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, não vai mesmo dar certo. Não pode dar certo, é impossível que dê certo. Naquela manhã, queridos, numa manhã que estava marcada pelo mais retumbante fracasso, os pescadores foram visitados pelo Senhor Jesus. Ouviram a palavra de Jesus, confiaram em Jesus, entregaram a direção das suas vidas às suas mãos e tiveram o desejo do seu coração satisfeito numa medida muito maior do que eles haviam planejado. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pedir, sonhar ou esperar. Você pode confiar em Jesus. Como Pedro, Tiago e João lançaram as redes, você pode colocar a sua vida debaixo da orientação da palavra do Senhor Jesus e deixá-lo direcionar os seus esforços, confiando que Ele vai guiar você e vai abençoar você em todos os momentos da sua vida. Ele vai levar você para o caminho seguro. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: não há bênção sem obediência. Não há obediência sem conhecimento, e não há conhecimento sem ouvir ao Senhor Jesus. Veja o que nos diz a palavra de Deus ainda nos versos 9 a 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguir. Quero tocar aqui num ponto muito importante, porque se eu ficasse só no que falei até agora, você diria: isso é autoajuda, isso é teologia da prosperidade. Aqueles pescadores ouviram instrução diretamente do Senhor Jesus. Eles ouviram instrução daquele que ouviu do próprio Pai. Eles ouviram aquele que lhes falava de vida eterna. E eles foram abençoados porque obedeceram aquilo que Jesus lhes havia dito para fazer. E nós vemos aqui neste relato que a bênção que eles receberam logo foi compartilhada com outros, que no primeiro momento se mantiveram a uma certa distância. Há muitos anos eu li uma história que ensina que para as coisas boas, que para aquilo que nós gostamos, para aquilo que é realmente essencial, por mais ocupados que estejamos, por mais cansados que nós estejamos, por mais exaustos que nós estejamos, nós sempre teremos um pequeno espaço, uma pequena energia, nós sempre teremos um algo mais. Deixa eu contar essa história para você. A história dizia que numa batalha, um rei foi salvo. E foi salvo por um soldado extremamente simples, pessoa das mais simples possíveis. Sabe aquelas pessoas que não têm ambição nenhuma na vida? E muito grato, porque aquele soldado salvou a sua vida, o rei resolveu conceder ao soldado o que ele quisesse. E quando o rei chega para ele e diz: pede o que você quiser que eu vou te dar, ele diz assim: Senhor meu rei, eu quero comer. Eu quero comer bem, eu quero comer muito, eu quero comer. Tudo que eu quero é comida, e comida bastante e abundante. O rei ficou espantado com aquilo, esperava um pedido de ouro, de propriedades, de títulos, de cargos, e resolveu então atender ao seu pedido. Então mandou vir comida de todos os lugares, todos os tipos de comida. O soldado comeu, e comeu, e comeu mais ainda, a ponto de causar espanto nas pessoas. Só que naquele reino tinha uma lei que dizia que ninguém podia mentir na presença do rei. E também tinha muita gente invejosa. E em um determinado momento o soldado disse assim: agora chega, estou satisfeito, não cabe mais nada. E de repente, já satisfeito, chega uma sobremesa, aquela sobremesa irresistível. E o soldado então
vai e come mais um pouco. Aí o nobre diz: mentiu. Disse que não cabia mais e come. E pela lei aquele soldado teria que morrer. Mas o rei então resolveu conceder ao soldado um último pedido. E o soldado então disse: eu gostaria que o general do batalhão a que eu servia viesse para cá. Aí mandam chamar o general. Eu gostaria que o meu destacamento estivesse aqui comigo. E mandam chamar todo o destacamento, todos os seus amigos. E aqueles homens começam a entrar na sala a ponto de não caber mais ninguém. Não cabia mais nada. E ele então pergunta para o nobre: cabe mais alguém? O nobre diz: não, mais ninguém. E ele então grita para os seus soldados: abram alas para o rei. E houve espaço para que o rei entrasse. Isso ilustra o seguinte: para o que é realmente importante, você precisa encontrar um espaço na sua vida. Pedro, Tiago e João estavam exaustos, cansados, mas porque o Jesus mandou, eles ainda tiveram forças para mais uma pescaria. Talvez você esteja cansado e desanimado, mas precisa encontrar um espaço. Precisa despir-se do seu ego. Precisa esvaziar-se de si mesmo para ouvir e obedecer a palavra do Senhor Deus. E só assim, você de fato vai ser abençoado pelo Senhor. Pouco tempo depois disso, os gerasenos pediram que Jesus os deixasse, depois de ter curado aquele endemoniado e os demônios terem tomado uma vara de porcos e lançado-os no abismo. Os gerasenos chegaram a Jesus e pediram: vai embora daqui, o Senhor está dando prejuízo. Eles preferiam as suas porcarias. Mas nós precisamos fazer como Pedro, Tiago e João. Naquele dia que eles fizeram a maior pesca de suas vidas, eles deixaram os barcos na praia e seguiram ao Senhor Jesus. Talvez aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com Mateus, Levi. Assentado no seu trabalho, o Senhor Jesus disse: segue-me. E ele deixou tudo, levantou-se e imediatamente seguiu Jesus. Talvez aconteça com você até o que aconteceu com aquele cego chamado Bartimeu, que porque Jesus curou os olhos dele, perdeu o emprego. Ele não ia mais poder ficar à porta da cidade pedindo esmola, perdeu o seu emprego. O que de fato aconteceu na vida desses homens é que está expresso no verso número 11. Eles sofreram uma radical transformação em suas vidas. De pecadores, pescadores, a pescadores de pecadores. Mudou tudo. A vida deles era dedicada a pegar peixes, coisas que apodrecem rapidamente. Poucas coisas apodrecem mais rapidamente do que peixe. E agora, o resultado do trabalho deles seria produzir frutos para a vida eterna, porque eles foram transformados pelo Senhor Jesus, porque eles ouviram a palavra do Senhor Jesus, porque eles estavam dispostos a obedecer ao ensino do Senhor Jesus, e mesmo sofrendo perseguições, aqueles homens teriam paz interior, a paz que só o Senhor Jesus dá, a paz que excede todo entendimento. Mesmo açoitados, eles cantariam alegremente, porque nenhuma circunstância da vida pode tirar a alegria do crente de servir ao Senhor Jesus. Eles eram novos homens, novas criaturas, enfrentaram enormes dificuldades, mas eles tinham a certeza, tinham convicção de que o Senhor lhes garantia sucesso no seu trabalho. Como nós dissemos há pouco, queridos, Queremos demais sermos abençoados. Todos nós almejamos ter uma vida abençoada. Todos nós queremos que a nossa vida seja repleta de bênçãos. Como nós gostamos de ser abençoados. Eu gosto. Mas a Bíblia diz que não há bênção sem obediência. Não há bênção sem ouvir e submeter-se à vontade de Deus. Mas nós sabemos também, a Bíblia ensina que não há obediência sem conhecimento da vontade de Deus.
E você jamais vai conhecer a vontade de Deus se não parar para ouvir o que Jesus quer da sua vida. E ouvir aqui de novo não é só deixar entrar pelos ouvidos, mas é submeter-se ao ensino da palavra. Esqueça as inclinações do seu pecaminoso coração. Vimos hoje pela manhã, não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero convidar você nesta noite a parar de ouvir ao seu enganoso coração, a parar de ouvir as pressões do mundo e até as pressões de pessoas que você ama e passar a ouvir única e exclusivamente a palavra do Senhor Deus. E eu tenho plena convicção, a convicção que vem do ensino da palavra, que a sua vida vai ser transformada e você vai ver que vale a pena. Quero convidar você nesse instante a colocar-se de pé para orar comigo.